Fala aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Fluir. É muito bom ter você aqui com a gente. É uma honra poder estar aí na sua casa, poder estar aí no seu trabalho, no seu transporte, indo para o trabalho, ou então voltando. É uma bênção ter você aqui com a gente. E hoje eu estou na presença de dois grandes homens de Deus, dois homens que têm ensinado muitas pessoas e têm discipulado muitas pessoas, têm envisionado muitas pessoas, que é o Marinho. E aí, Marinho, como é que você tá? Paz, tranquilo, graças a Deus, é um prazer enorme participar desse Pode Fluir, né? Pode fluir, isso E aí. poder não só ensinar, mas aprender aqui também, que seja uma noite de aprendizado para todos nós e para quem vai estar ouvindo também e assistindo. Legal, glória a Deus. Eu tô aqui com o Rodrigo também. E aí, Tudo bem, Rodrigo? ela grande expectativa de poder intencionalmente, né, ajudar pessoas com meu testemunho, com nossa relação de discipulado. Amém. E é isso aí. E a gente está aqui hoje para falar sobre discipulado. O Marinho, ele é uma pessoa aqui na igreja que já tem um grande apreço pelas pessoas, que as pessoas te olham e vê que você discipula muitas pessoas, que você cuida de muitas pessoas. E o Rodrigo é uma dessas pessoas. O Rodrigo, você é pai espiritual do Rodrigo, o Rodrigo é uma pessoa que tem aprendido com você. E eu queria saber como começou o discipulado de vocês, como é que foi a abordagem, como foi o começo. Então, o nosso começou através da Daiane que foi a ponte, né? Uhum, Quando a Daiane me mandou uma mensagem: Marinho, eu tenho 3 pessoas aqui para discipular. E uma delas era o Rodrigo, né? Foi o Rodrigo, o Guilherme e o Vitor. Hoje eu tô só com o uhum. Rodrigo, porque o Vitor seguiu o caminho dele, Guilherme também foi morar em São Paulo, então eu fiquei só com o Rodrigo, né? Então foi assim que a gente começou, através da Daiane que me apresentou ele, e tem sido, assim, bem satisfatório caminhar com o Rodrigo. Eu Legal. falo que ele é meu discípulo amado, tá dando muito fruto. Tá dando mesmo. O Rodrigo é bênção de Deus. E, Rodrigo, na sua antiga igreja, se eu não me engano, não tinha essa cultura do discipulado lá, né? E como foi ser inserido nessa cultura aqui na igreja? Como foi começar com o Marinho? Você teve alguma dificuldade? Você teve algum momento ali que você, não que se sentiu perdido, mas se sentiu um pouco desabituado do que estava acontecendo? Como é que foi para você esse processo? Eu vim de uma igreja que realmente não tinha a cultura do discipulado, toda a parte de ensino, de acompanhamento, ele era mais pastoral e das dinâmicas, né? Escola bíblica dominical, e coisas nesse sentido. Eu confesso que no começo eu fui não de maneira clara resistente, mas Uhum. na minha cabeça, no meu coração, eu tava assim, poxa, será que é necessário? É. Porque eu não tinha entendido. Mas aí logo que eu comecei a caminhar com o Marinho, a gente começou a conversar, e ele me passar, né, explanar a vivência do discipulado, Uhum. aí mudou. E Legal. mudou a ser algo positivo e intencional, um desejo. Então, hoje, quando eu olho o discipulado, eu vejo com muita importância, eu vejo Uhum. como uma necessidade, como uma carência até. É. Eu, às vezes, eu fico lembrando da minha caminhada e eu penso assim, poxa, como eu poderia ter crescido bem mais se eu tivesse sido acompanhado, se eu tivesse sido orientado dessa maneira. Mas Sim. sou grato, sim, ao que eu vivi na outra igreja, mas percebo, converso muito isso com a minha esposa, que eu cresci bastante aqui e com o discipulado. Faz muita diferença, né? E assim, eu acho que a gente aqui na igreja, graças a Deus, a gente tem muita. Meio que a nossa espinha dorsal é célula e discipulado. Nós somos, o pastor sempre fala isso, nós somos uma igreja em células. E eu acho que esse contato ele é muito importante, né? Você ter alguém ali para contar, você ter alguém para te auxiliar. E é muito legal porque ao mesmo tempo que a pessoa aprende com a gente aprende muito com a pessoa às vezes, né? No sentido de como tratar, como lidar, como cuidar. E a gente tava falando aqui em off que você. Eu perguntei, né, quem tinha discipulado, e você falou que tinha sido discipulado sozinho. A Você Cildo que mesmo. falou que eu me Ah, a Silza que autodiscipulei, falou, né? autodiscipulou. Porque eu não tive no início da caminhada, no início, né? Não Uhum. tive alguém para me discipular. Eu acredito que faria toda a diferença, assim, como a gente conversou aqui, o caminho, né, teria sido menos doloroso, né? Sim. Porque naquele início ali você ter que, sabe, morrer para o mundo mesmo, tirar tudo, deixar tudo sair para deixar a verdade de Jesus entrar na sua vida. Então, em alguns momentos foi um pouco doloroso, né? Nessa hora eu sentia falta de alguém ali
do lado, entendeu? Mas É. Deus tá no controle, estamos aí, com certeza. Amém. Ele te trouxe até aqui. Justamente. E tudo- Mas faz muita diferença, como ele falou. É, o discipulado e a célula são um vetor de força na igreja, né? Uhum. É uma matriz que traz muita força para a comunidade, para atrair as pessoas e mantê-las, né? E hoje, Sim. graças a Deus, aqui eu soube pela Silvia que nós temos mais discipuladores do que É, discípulos, né? Isso é muito bom. Isso é legal porque certa vez eu vi uma entrevista do pastor Abe Uber, né? Da Igreja da Paz, lá de Santarém. Uhum. Tinha um pastor lá pregando, um pastor famoso, e o pastor Abe Uber percebeu que ele refugou na hora do apelo. E ele percebendo isso, foi até o pastor, foi lá, cochichou no ouvido dele, olha, pode fazer apelo. Se 100 pessoas entregarem a vida para Jesus aqui, vão ter 100 discipuladores para cuidar deles. Pode fazer apelo. Caramba, cara, que demais. Então isso é importante, porque à medida que vão chegando pessoas, tem que ter outras pessoas para cuidar, né? Porque Sim. é um bebê que chega, né? É. Exceto os casos de pessoas que vêm de outra igreja, né? Uhum. São casos diferentes, mas também precisam ser acompanhadas, né? E como ele falou aqui, essa caminhada, tanto ele está aprendendo como eu também. Uhum. E como eu aprendo com o Rodrigo e como aprendo com outros discípulos, né? Sim. E como a Bíblia diz que melhor é dar do que receber, eu tô aprendendo mais, tô recebendo mais do que ele. É isso aí. E esse ponto, né, das pessoas chegarem aqui e encontrarem um afeto, encontrarem um olhar, a gente conversa muito isso lá no Ministério Sobrenatural, né? Quando a gente está na intercessão, o Rodrigo sabe disso, a gente tem muito essa cultura de, cara, toda pessoa que chegar aqui, ela precisa sair daqui com uma palavra, ela precisa sair daqui notada, porque há uns tempos atrás aqui na igreja, a gente tinha muitas pessoas tinham essa questão de, poxa, é uma igreja grande, eu vou chegar lá, ninguém vai me ver. Ninguém vai me enxergar, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai querer cuidar de mim. E o discipulado ele traz muito isso, né? As pessoas vêm até aqui, elas são cuidadas, elas são tratadas de fato, elas caminham com outras pessoas, isso é muito importante. Eu falo que assim, o discipulado ele é muito importante para mim, porque eu tive muita sorte. Os meus discipuladores, eles sempre foram homens muito de Deus, porque eu fui discipulado primeiro pelo Cláudio Magno. Cláudio Magno foi quem me discipulou. Esse era pioneiro. Esse daí é o cara que... Esse era meu alvo. Eu olhava pro Cláudio Magno, eu quero seguir esse cara. Esse cara tá discipulando 8, 9 pessoas. Não eu é. também tenho que cuidar aqui e E aprender. você tá nesse nível já. Tô chegando. Já tá. Já tá. Hoje você tá discipulando quantas pessoas 9 nesse momento? pessoas. Aí, ó. Gente pra caramba. Começou lá com o Edson da Vanusa, né? Uhum. Interessante que quando entrou toda essa explanação de discipulado na igreja, não tinha, né? Claro. Uhum. A gente já conhecia Mateus 28:19, onde Jesus fala para ir, né? Vão e façam discípulos. Só que não existia essa palavra aqui, né? E nem a prática. Mas como veio a célula, veio o combo junto, célula e discipulado. Então, começou a falar muito sobre discipulado e eu me atentei para isso. Cara, eu tenho que começar também a discipular, a cuidar de alguém. E eu comecei a procurar desesperadamente alguém para discipular. E eu acredito que eu fiz da forma errada, porque eu não achei ninguém. Mas a partir do momento que eu dobrei o joelho, comecei a orar e falei, Jesus, manda um discípulo para mim, apareceu o Edson da Vanusa, né? As pessoas vêm, né, cara? Ele veio, eu me lembro do nosso primeiro dia, o Edson, acredito que ele era meio ateu, né? E quando ele chegou, eu falei, Jesus, logo um ateu, esses caras têm umas perguntas meio complicadas para fazer, difícil de responder, né? Mas acabou que foi bênção, pessoa maravilhosa. Eu me lembro como se fosse hoje, do primeiro dia, foi lá na casa dele, eu saí de lá vibrando, falei, Jesus, isso é muito bacana, eu preciso fazer mais, encontrar outras pessoas, divulgar isso. Eu saí de lá muito, muito cheio, né? Eu tava até conversando com o Rodrigo, tem discipulado que a gente faz, é igual devocional, tem dia que o céu se abre e a atmosfera muda completamente, mas tem dia que não acontece nada, mas eu vou parar? Claro que não, né? É sobre constância, sobre continuar, né? Sim. Sobre prosseguir, independente do que é de obstáculo. Seria muito bom, né? Se todo dia o céu se abrisse, né? Seria ótimo. Mas seria ótimo. Tem dia que não acontece. Eu fiquei preocupado com isso, até que eu escutei uma palavra do pastor Tel Hayashi, ele falando que no devocional dele tem dia que não acontece absolutamente nada. Às vezes é a pessoa ali sozinha, só lendo, mas isso que você falou é muito importante, que eu olho muito para a obediência, sabe? Eu olho muito para isso, porque, por exemplo, em programas de devocional, às vezes a gente tem muito eu tinha muito isso de, cara, só vou ler a Bíblia se eu sentir de ler a Bíblia. Eu ia lá, ficava dias sem ler, aí hoje deu uma vontade aqui do nada de ler a Bíblia, ia lá e lia.
Só que eu aprendi que, na verdade, não é assim. Você tem que ser obediente, você tem que se alimentar da palavra todos os dias. Vai ter dias que você vai ter que ou pegar algo mastigado, porque você ou tá sem força, ou então tá chateado com algo, mas não deixar, sabe? Mas não deixar, né? Tem dia que realmente fica mais puxado, né? Mas o interessante é você não pular, não só essa questão do discipulado, mas também a leitura bíblica, né? Isso aí. Porque você come arroz e feijão todo dia. Se você deixar de comer 3 dias, você vai ficar fraco. Vai. E a leitura bíblica, eu falo que é o tripé da base cristã. Uhum. Oração, leitura bíblica e jejum. Se faltar um ali, vai ficar meio capenga. Se você, eu leio a Bíblia, mas não oro, né? Então tá meio errado, tá meio estranho isso aí. Sim. Não vai fluir como deveria. Talvez não tenha o crescimento que deveria ter. Exatamente. A gente precisa andar em torno disso, né? E é legal porque hoje você tá com 9 pessoas e você tá com quantos, Rodrigo? Com 2, eu vou iniciar com eles, né? Uhum. São adolescentes. E aí a dinâmica é um pouco diferente. Porque a minha relação com o Marinho, por exemplo, os assuntos, a gente consegue chegar no relacionamento casado, porque eu sou casado. Uhum. Ele também é de trabalho, essas esferas. Mas com o adolescente a dinâmica muda. Porque ele não trabalha, mas ele tem expectativa em trabalhar. Uhum. Ele não tá casado ou não tá namorando, mas eles têm expectativa nisso. Então eu tenho que levar isso muito em consideração. Mas é muito gratificante. Teve uma situação com um dos discipulados que eu falei assim, Marinho, na verdade, me falou uma coisa, que foi sobre ir num culto que você não quer ir. Uhum. Naquele momento, né? Nem sempre a gente tá afim de ir. Sim. Só que isso traz algum resultado, né? Você deixar de ir, você deixa de ser abençoado, você deixa de ter uma palavra, algo que pode faltar lá na frente. E aí, logo que o Marinho me falou isso, tipo assim, de ter a experiência de ir ao culto que você não quer estar, eu logo tive a oportunidade e fui. Fui num culto que eu falei assim, poxa, eu não queria ir no culto hoje. E aí fui encontrado ali, fui muito tocado nesse dia, tive uma experiência incrível. Reproduzi pro adolescente. Falei assim, ó, no dia que você for num culto que você não quer ir, com certeza você vai ser encontrado ali. Deus vai te pegar, né? Legal. E aí falei com a mesma expectativa que certamente o Marinho falou pra mim. E logo eu também tive resposta. Uhum. Então essa sequência, né, essa coisa que ele me passa e eu passo adiante, essa reprodução, ela logo ela tá disponível tanto para minha relação eu e o Marinho, que a gente é mais próximo nessas esferas, Uhum. quanto minha com um adolescente que tem uma esfera e mais expectativa do que vivência. Sim. Assim, são coisas que a gente vive no discipulado. Uhum. São muito incríveis. E é legal ver esse legado, né? Porque, como ele disse, é o que ele aprendeu contigo, ele passou para outra pessoa e aquilo seguiu adiante. Isso aí que é o legal do discipulado, ver o seu discípulo dando fruto, né? Isso aí não tem preço, né? Esse é motivo de orgulho, né? De alegria, né? Ver que você está conseguindo fazer o seu discípulo ser parecido com Jesus, né? Uhum. Na verdade não é parecido comigo, é parecido com Jesus. Sim. Mas é claro, se ele ver, enxergar que eu estou seguindo Jesus, ele vai imitar em Tá algum no caminho certo. ponto, né? É como Paulo disse, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E assim, eu queria também perguntar a vocês o que vocês aprenderam um com o outro. No discipulado de vocês, na relação entre vocês. O que mais te marcou, Rodrigo, e o que mais te marcou, Marinho? O que mais me chamou a atenção no Rodrigo é esse comprometimento, esse desejo de querer aprender mais, né? Inclusive, eu quero entrar lá pro Ministério da Intercessão, né? O curso do Júnior, porque eu vi meu Isso aí, vamos que indo, vamos. né? E assim, eu me lembro que ele falou, rapaz, eu preciso melhorar minha oração, tá muito rasa, né? E ele buscou isso, né? E esse tipo de situação que a gente tem que buscar com Deus, né? Esse tipo de intimidade. Eu falei, cara, boa ideia. Eu também vou buscar isso aí, né? Vai ser importante buscar entrar no Ministério de Intercessão, né? Porque vai me ajudar também a melhorar esse ponto, né? Chamado oração, que é tão importante, né? Que as pessoas chamam até de conversa, né? Sim. Certa vez eu passei por essa experiência, estava no aniversário e alguém pediu um irmão para orar. E esse irmão começou a orar e eu tive que abrir os olhos, né? Normalmente você fecha os olhos, natural. Eu tive que abrir os olhos, porque eu achei que ele estava conversando com alguém, Deus estava na frente dele ali. Caraca. Naquele dia ali virou a chave sobre oração. Oração é uma conversa. Literalmente ele estava
Sim. assim, se comportando como se Jesus estivesse ali batendo papo, e pedindo, conversando, agradecendo. Foi, cara, interessante. É isso aí, porque às vezes a gente pensa em palavras bonitas, né? Uhum, Rebuscadas, é. né? O pastor até de vez em Algo quando mais faz umas formal, sátiras certinho. nas pregações, né? Com essas palavras difíceis, mas eu aprendi que eu tenho que abrir meu coração e falar do meu jeito com ele. Ele quer sinceridade, ele quer meu coração. É isso aí. Ele tá preocupado. Assim, o que que eu vou conseguir impressionar Jesus, gente? Não tem vocabulário que eu consiga impressioná-lo. É que vai agradar ele eu ser sincero, buscar Isso aí. de uma forma bem honesta, entendeu? Não tentar enfeitar o pavão. Vamos conversar aqui francamente, honestamente. Uhum. Verdade. Deus, ele olha pro coração, né? Ele não olha pra forma como a gente tá no Certa, exterior. certa vez eu escutei uma ilustração, que não é ilustração na verdade, né? Foi algo real que aconteceu, sobre oração. Estava num centro de recuperação de adolescente e faltou pão naquele dia. E foram avisar o pastor líder que estava faltando pão. Vamos orar então. O pastor falou, tá bom, vamos. Aí formaram aquela roda e o pessoal já criou aquela expectativa, né? Que oração que vai vir. O pastor simplesmente fechou o olho e falou, Jesus, tá faltando pão. Amém. E o pessoal abriu, já acabou? E simplesmente parou um caminhão lá na frente do centro, né? Ele era feriado nesse dia. Ele parou lá, olha, eu tinha que levar esses pães ali para aquela indústria, só que eu esqueci que é feriado. E eles não abriram. Vocês querem ficar com pão? Caraca, que Isso loucura, foi cara. real. Entendeu? Então, assim, não precisa assim ficar tentando enfeitar, impressionar a Deus ou tentar convencer ele a Sim, fazer algo. Tem que ser algo, sei lá, bem simples, bem sincero, né? O evangelho é simples, né? exatamente. Algo simples chamou a atenção de Deus e Deus respondeu, né? Ele foi direto e reto, bem sincero, ó, tá faltando pão, Jesus. Pô, que demais, cara, que demais. Maneiro. E você, Rodrigo, o que você aprendeu com o Marinho? Prioridades. A Suzy teve uma reunião recente, né, com os discipuladores, e ela falou algo a respeito do nosso testemunho, que ele precisa ser, basicamente precisa ser verbalizado, né, Uhum. precisa ser exposto. Eu sou uma pessoa mais retraída, né, eu não sou uma pessoa expansiva, que eu chego no ambiente e as pessoas, nossa, o Rodrigo chegou, eu chego bem de mansinho. E aí onde eu quero chegar sempre que, nos primeiros encontros com o Marinho sempre falou de prioridade é o reino. E não era só o que ele falava, era o que ele fazia. Acho que por 2 vezes ou até mais, eu fui na casa dele, ou ele foi na minha, e ele falou assim, poxa, hoje eu tenho um aniversário pra ir, mas eu vou depois daqui. E aí eu falei assim, caramba. Inclusive, hoje eu tenho aniversário também. Olha aí. E aí isso marcou, isso ficou. E não só isso, né? Por exemplo, o número de discípulos, né, de pessoas que ele está cuidando, o ministério que ele assumiu também recente, né, da produção. Então, assim, é uma preocupação. Às vezes eu tô ali na entrada, seja na intercessão ou só ali parado, ele chega, vem conversar comigo, mas eles logo perguntam, viu fulano? Viu se alguém tá aqui? Sempre preocupado. E aí eu comecei a observar o meu trato com as coisas que eu sou responsável. Uhum. Claro, eu precisei organizar para não me sobrecarregar, né? E, tipo assim, fazer um monte de coisa e não fazer nada bom. Não, eu vou... Primeiro, eu preciso constar a Deus, né? O que ele quer que eu faça? O que eu preciso fazer para fazer certo, né? Uhum. Para não estar fora da vontade e... Enfim, só... Como é que fala? Performando. Eu falei, Sim, não quero performance. Quero estar onde eu preciso estar. Então, que demais, cara. eu hoje, quando eu penso no que eu vou passar para quem eu vou cuidar, vou discipular, é tentar passar essa mesma preocupação. Não de maneira imposta, né? Mas olha só, prioridade. Se eu conseguir transmitir através do meu agir, do meu servir, seja aqui ou fora daqui, porque Uhum. o lance do aniversário era fora daqui. Ele não tava tipo assim, Rodrigo, depois daqui eu tenho que ir pro GD, eu preciso ir para uma reunião. Não, ele só precisava ir para um aniversário, que era importante, familiar, mas era algo fora da estrutura ali daqui da igreja. Uhum. Mas então ele é preocupado com o reino dentro e fora, com as coisas dentro e fora do reino.
família é dentro do reino. Sim. Mas só para ficar essa separação, né? Então, assim, a organização e a prioridade que o Marinho dá às coisas foi uma coisa que marcou e é o que eu quero reproduzir. Dar prioridade ao reino. Glória a Deus, cara. E isso é algo que a gente vê muito em falta hoje em dia, né? É a falta de prioridade das pessoas com o reino, sabe? Eu já vi muito isso em mim de deixar de fazer as coisas de Deus, deixar de cuidar das pessoas, até mesmo discipular. De, por exemplo, tem discipulado marcado, mas aí eu tenho que fazer uma outra coisa. Aí eu chegar e falar, pô, cara, vamos um outro dia. E aí, hoje eu olho pra isso com um pouco mais de cuidado, né? Porque, cara, a gente tem que buscar o reino de Deus sempre em primeiro lugar. Sempre, sempre, Não é sempre, sobre sempre. você, talvez, não desmarcar o discipulado. É o porquê que você está Isso desmarcando. aí. Você está sempre desmarcando, né? É claro que existem os casos extraordinários. Não vai ter Uhum. jeito. É, Você passou mal, alguém da sua família está doente, eu não sei, atrasou aí, houve algum problema. Então você tem que ter essa sabedoria. O que não pode é você estar o tempo todo cancelando por qualquer motivo, isso né? aí. Aí um dos dois vai desandar. Aí o Uhum. negócio pifa, né? Sobre essa questão de prioridade, é interessante até para quem ainda não serve aqui na igreja, né? Em É. outros locais, tem um versículo, Jesus falando o seguinte: se nós não priorizarmos as coisas dele e ficarmos priorizando as nossas, nós não teremos acesso à vida verdadeira. E essa vida verdadeira que ele está falando é sobre salvação. Sim. Então eu acredito que quem está salvo, ele está servindo. De Uhum. alguma forma ele está contribuindo para o avanço do reino. É claro que tem aquelas pessoas que ainda não entenderam, né? É. Mas acredito que vão, porque eu passei por isso, eu me considero salvo, mas durante um tempo eu não servia. Até que eu entendi esse chamado para servir, né? Para fazer também a diferença na vida de pessoas. Isso não tem preço, né? E o meu desejo é poder cantar aquela música do Drops, é ele para sempre, né? Aham. Perdendo tudo por amor e com alegria, não com sentimento de perda, né? Já viu aquela Sim. pessoa que vai te dar alguma coisa, mas tu vê que ela tá com medo de perder? É. Não assim, é entendendo que é por amor Sim. ao reino, por amor a Jesus e também com alegria, não com tristeza, apesar de algumas vezes doer, né? Essa questão de renunciar, esquecer a sua vida em prol do reino tem hora que dói, né? É um Dói processo demais. doloroso, você ter que renunciar, abrir mão de algumas coisas, né? Que talvez você nunca pensou que ia deixar de fazer, mas por Jesus você deixou Sim. de fazer porque isso era necessário para você poder avançar e crescer num relacionamento de intimidade com Jesus. Vale a pena. Porque se não Vale tiver a pena. renúncia, não tem condições Sim. de continuar. O evangelho, ele expõe muito isso, né? Queima suas carroças, cara. Afunda teus barcos e vem me seguir. Larga tudo. Larga tudo, porque se a gente não estiver... se nós estivermos presos ainda a tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente deseja nesse mundo, não anda. Como você disse, não tem como dar certo. A tua vida com Jesus fica meio que estagnada, né? Talvez você andou até um certo nível, mas você não está entregando tudo para ele, é sinal que você não confia. Então você não pode ir para chamadas águas profundas, né? Você só Sim. vai quando você confia tudo. Certa vez eu vi uma ilustração sobre isso, né? Um pai no barco e o filho empurrando o barco. E chegou num determinado nível que ele só poderia avançar com o pai se ele entregasse tudo para o pai. O celular, os documentos. Se ele confiasse no pai para deixar tudo, chave do carro, documento, carteira, aí ele poderia ir para águas profundas. Do contrário, ele ia ficar ali, parado no rato, ele não ia conseguir Caramba, avançar. que demais, que demais. E é isso, gente. Bom demais ter vocês aqui. Que episódio edificante. Eu espero que esse episódio tenha te alcançado aí, que você tenha entendido como é o discipulado, que você tenha entendido como é a relação dentro do discipulado. Porque muitas pessoas têm muito essa ideia de o discipulado é apenas uma aula. É apenas uma aula particular que eu vou ter aqui, mas não, o discipulado é vida, discipulado é relacionamento. É você caminhar, é você apoiar a pessoa, é você cuidar da pessoa. E fico feliz demais de ver que você dá muitos frutos, você é uma pessoa muito abençoada, que homem de Deus mesmo, Maria, que Deus continue te abençoando, te usando. Amém, eu recebo. E ver que o Rodrigo tem dado frutos. O Rodrigo que tem cuidado de pessoas, ele é líder dos adolescentes também, o que é, assim, peleja, peleja. É uma das formas de você fazer discípulo, é isso que ele falou, é dando exemplo. Isso aí. Porque o discipulado, eu falo, tem dois braços. O discipulado formal, Uhum. que é a gente estudando ali a Bíblia, isso é importante, mas também tem o informal. Que é você sair com o seu discípulo, comer aquele podrão, jogar aquela bola, né? Andar de kart. O Rodrigo ainda não levei para andar de kart, mas uma hora eu vou
eu vou Esse levar. kart é muito falado, É, esse kart aí. esse discipulado também é legal, andar de kart, né? Então, eu acho que só o formal não dá, tem que ter o informal, que ele também Sim. vai ajudar a estreitar os laços, vai ali fortalecer a amizade, o relacionamento, como você falou. Discipulado não é um professor e um aluno, né? São dois amigos, dois Isso irmãos aí. caminhando junto. Em algum momento, um vai precisar do outro, não é só o discípulo que vai precisar do discipulador. O discipulador também precisa do discípulo. De vez em quando eu tô Total. falando com ele, ora por mim aí, meu irmão, que o vento tá forte aqui, né? Eu acho essa forma sensacional que ele falou. Eu vi. Isso é importante, isso marca a gente. Eu vi o Marinho fazendo. Ele não falou, não, o Marinho me falou. Não, eu vi. É, Né? Muita coisa que eu aprendi com o meu pai na vida não foi falando, foi vendo foi ele vendo fazendo. ele, é. Dizem que as palavras ajudam muito, né? Mas o exemplo, O ele exemplo, arrasta a ele, multidão, né? Então, exatamente. se eu estiver ensinando tudo muito bem pra ele, mas não estiver fazendo, não vai. É, isso aí. E glória a Deus, cara. Glória a Deus Amém. ter vocês aqui com a gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não tá inscrito aí no canal da PIB, que se inscreve aí agora, deixe o seu like, comenta aí como é que é testemunhos sobre discipulado, testemunhos que você carrega, como tem sido o discipulado para você, se te ajudou, como é que é discipular outras pessoas. Se você é um discipulador, que eu acredito que é, porque aqui é uma igreja de discipuladores. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Foi? Foi. Eu achei que tu ia fazer Brabíssimo. na última